Olá, pessoal. Aqui é a Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha nessa semana tão importante que vai do dia 15, segunda-feira, ao dia 21 de julho de 2024. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, antes é importante dizer que a gente está na semana em que a conjunção exata entre Marte e Urano vai acontecer. Aos 26 graus e 19 minutos, esse é o mapa dessa conjunção, então aqui está a conjunção exata de Urano e Marte. Nesse grau 26 e 19 minutos, aonde se encontra uma estrela fixa, chamada estrela fixa Algol. A estrela fixa Algol, ela está aos 26 graus e 30 minutos nesse momento. Lembrando que as estrelas fixas, elas se movem muito lentamente, então levam anos e anos para andar apenas 1 grau. Bom, essa conjunção, ela já é bombástica por si só. Como vocês lembram, Marte, ele é um planeta que representa o gatilho, ele representa o fósforo que acende, que aciona, que revive, seja o que for que ele toque. Então, ele é um acionador. E Urano é um planeta de rupturas, que rompe para qualquer lado, que é imprevisível, que surpreende a gente. E ele choca, ele traz reviravoltas, ele revela. E justamente por ser chocante, muitas coisas podem chocar a gente, muitas coisas podem se estremecer, porque este planeta, ele é imprevisível, ele é instável, ele representa tudo aquilo que não é calculado, tudo aquilo que não é previsto. Então nós somos surpreendidos por eventos inusitados, por situações que a gente jamais poderia imaginar que poderia acontecer. E a gente está falando dessa conjunção no signo de Touro, que traz a força do elemento terra. É o primeiro signo do elemento terra. Então a gente está falando de raízes, a gente está falando de solo. Então, aonde que as coisas podem estremecer aí? Primeiro, vamos já falar sobre essa conjunção e alguns riscos que podem vir. São probabilidades, é claro que não é na segunda-feira, no dia 15 exatamente, mas isso pode vir ao longo dos meses, inclusive quando os planetas formarem ângulos com esse grau 26. Tá? Aqui vai ficar como se fosse uma cicatrizinha, um pontinho sensível que toda vez que os planetas caminharem pelo zodíaco e formarem ângulos, por exemplo, quando Marte chegar no signo de Escorpião, vai fazer oposição a esse grau. Então, esse grau aqui, esse pontinho, vai ser acionado mesmo que Urano já esteja em outro signo, ou que Urano esteja um pouco mais afastado, ou que esteja retrógrado, seja como for, quando um planeta toca, ele aciona aquilo que foi iniciado aqui, porque é importante lembrar, aqui nós temos o início de um ciclo. A cada 2 anos, mais ou menos, Marte encontra Urano. Só que nos últimos anos, Marte vem encontrando Urano no signo de Touro. Só que dessa vez, esse encontro está acontecendo junto com a estrela Algol. O que é a estrela fixa Algol? A estrela fixa Algol, ela representa eventos que podem ser bem perigosos, eventos que podem trazer situações sombrias, situações vinculadas à morte, situações de traição, situações em que as coisas paralisam, um evento que faz as coisas paralisar, porque a estrela Algol, ela está associada ao mito da Medusa, é onde está a cabeça da Medusa. E pelo mito, o que a gente tem? Aqueles que olhavam para os olhos de Medusa eram petrificados. Então, com essa conjunção, o que pode acontecer? Uma situação pode vir, as coisas podem paralisar, as pessoas podem ficar chocadas diante da televisão, o mercado pode parar de operar por alguma situação X. Obviamente que isso aqui tem tudo a ver com fenômenos da natureza que podem causar destruição. Aí a gente tem várias possibilidades. Primeiro, tremor de terra, vulcão entrando em erupção, ventos e tempestades, muito vento, tempestades de areia, tempestades com água também, deslocamento de terra, deslizamento de terra, tudo que esteja no solo, no chão, pode ficar instável. Mas aqui a gente está falando de Marte também, e Marte fala a respeito do quê? Primeiro, aqui a gente tem a possibilidade de acidentes com avião, choques ou panes elétricos e curto-circuito e, óbvio, incêndios, tudo relacionado a fogo, fogo e ferro, que são os assuntos de Marte. Então, tudo que tenha ferro, metal, por exemplo, algumas pessoas podem se cortar
Outras pessoas podem ter que passar por uma cirurgia de emergência súbita. Tudo que envolva faca, facão, espada, arma de fogo e tudo indo para todos os lados. Então, de repente, sei lá, um tiroteio onde as balas voam por todos os lados. Essa é uma possibilidade. E Marte também fala de velocidade, ou seja, tudo aquilo que tenha velocidade, pode ser que aconteça uma parada brusca, abrupta, como uma batida em um muro, ou uma queda desgovernada num penhasco, coisas do tipo. Por exemplo, na Fórmula 1 é um momento que é muito importante ter cuidado. Marte rege a cabeça, então as pessoas podem ficar com dor de cabeça, inclusive junto com a estrela Algol, a gente está falando da Medusa que perdeu a cabeça, e simbolicamente isso pode representar a gente perdendo a cabeça, perdendo a razão. Então, além das dores de cabeça que algumas pessoas podem sentir, e dores de cabeça para aquelas pessoas que sentirem demais, é muito válido procurar um médico para que não tenha derrames ou coisas do tipo ocorrendo na sua cabeça. Mas aqui pode simbolizar muita irritação. Uma irritação que pode fazer com que a gente perca a razão, ou que as pessoas ao nosso redor percam a razão. Então, nas próximas semanas, cuidado para não perder a cabeça com ninguém, e também procure não provocar as pessoas, porque as pessoas podem ter reflexos, reações surpreendentes, descontroladas. As pessoas podem perder a razão e acabar cortando, ferindo, perfurando, queimando, fazendo algo com as pessoas nesse sentido. Então, é um período para a gente ficar bastante cauteloso, para a gente dar uns 5 passos para trás antes de tentar confrontar alguém. E principalmente se você se conhece, se você percebe que você é uma pessoa que é muito reativa e quando você reage às situações você é meio agressivo ou agressiva, também é um momento para você dar esses 5 passos para trás, para evitar que de repente você perca a razão, perca a cabeça e faça alguma coisa a alguém. Só que Marte também é o senhor da guerra. Marte representa as forças militares. Então, sim, a gente pode ter movimentação militar ocorrendo. De repente, algo pode ser revelado de alguma trama militar, de uma parte específica de pessoas que estão ali tramando, que estavam ali articulando alguma coisa. Isso pode surpreender, porque Urano ele está relacionado à rebeldia, extremismo e também perda de controles. Ou seja, aquele rebelde sem causa, aquelas pessoas que vão para um extremo de um idealismo, de uma ideia. Isso aqui pode representar essas pessoas se juntando, armando alguma coisa para fazer algo que talvez a gente não esteja vendo. E óbvio, a gente não pode descartar a possibilidade de acidentes nucleares, ou até mesmo o uso dessas armas, o uso dessas forças, assim como pane em satélites, porque Urano tem relação com isso, e todos os sistemas que são controlados por computadores. Então, uma grande indústria que é controlada só por computadores, pode ser que tenha um pane ali, alguma coisa de errado, um curto-circuito, ou invasão de hackers, por exemplo. Algo pode acontecer e paralisar, por exemplo, a produção de algo, principalmente na área alimentícia, ou em relação a sites e o e-commerce, ou seja, a venda pela internet. Algo pode se paralisar. Algo pode ser cortado, alguma trama pode estar acontecendo. Situações assim podem vir à tona, podem explodir. E junto com isso aqui, como a gente está falando de Touro, a gente está falando também de colapsos de estruturas físicas, mas também financeiras. Mas aqui as estruturas físicas podem atingir, por exemplo, estrago em plantações e lavouras, grandes mercados que fornecem recursos para as grandes cidades, tudo isso está em foco. São probabilidades. Lembrando que quando a gente fala de Urano, a gente não consegue prever, não consegue dizer exatamente o que pode acontecer. Pode ser um caminho totalmente novo, inusitado, algo que a gente nunca viu antes e pode acontecer. Pode se desdobrar. Inclusive pode acontecer aqui ou pode se desdobrar durante os próximos 2 anos, inclusive. Mas lembrando, um outro ciclo está se fechando, né? Marte está fechando um ciclo em relação a Urano, mas ele vai abrir um novo ciclo junto com a estrela Algol,
Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 2 anos em que essa energia aqui vai se desdobrar. Então, são 2 anos, a gente vai terminar em 2026, gente. 2024, 2025, 2026 são anos muito, muito delicados para toda a humanidade. São anos em que eventos astrológicos muito poderosos, com muito simbolismo e de muita crise estão se formando no céu. Mas é claro que aqui eu estou falando dessas possibilidades, desses riscos de acidentes e situações que podem nos surpreender. Mas também essa energia aqui tem um lado que pode trazer mudanças. Então, se você quer paralisar alguma coisa na sua vida, que você não está gostando, se você quer fazer uma mudança radical na sua vida, mas uma mudança bem pensada, bem planejada, bem arquitetada, ainda mais porque a Lua vai estar lá no signo de Escorpião e já está, de alguma forma, fazendo oposição a essa conjunção, gente. O signo de Escorpião é oposto ao signo de Touro. Então, a Lua ali, que se move muito rapidamente, já está conversando, já está numa energia oposta a essa conjunção. E junto com a Vênus, né, que é o dispositor dessa conjunção, a Vênus está aí em oposição a Plutão no signo de Aquário. Então, nós temos posicionamentos delicados, lembrando que Marte também rege Escorpião, tá? Tanto Áries quanto Escorpião. Se você, de repente, quiser cortar uma ideia da sua cabeça, ou cortar algum hábito, alguma situação que você vem fazendo há muito tempo, aqui pode ser essa chance que você tem de paralisar alguma coisa, de cortar, tirar pela raiz, tirar pela cabeça ali, sabe? Usar a guilhotina em alguma situação na sua vida que você não quer que continue. Principalmente, só que a gente está falando de Urano, que são ideias, ideologias, que de repente você tem, que você carrega com você e você pode dar um shift aí. Aqui a gente está falando também de alimentação, é uma possibilidade que você tem de dar uma reviravolta, de repente um modelo de alimentação, de vida que você leva, você pode mudar os seus hábitos, você pode mudar a sua alimentação, você pode tentar paralisar algo para que aquilo ali não te consuma mais. Então, aproveitando que Netuno está aí conversando também com esse aspecto, vícios que você tem, situações em que você se sente prisioneiro ou prisioneira, pode ser que você tenha esse poder de petrificar, de neutralizar, de retirar, de cortar da sua cabeça, das suas emoções, dos seus sentimentos, aquele vínculo, aquela conexão com aquilo que estava de alguma forma te fazendo mal. Você também pode, de repente, cortar relações aproveitando esses aspectos da Vênus. Então, cortar relações, participação em grupos, ou algo que, de repente, você não se encaixa, você pode vir a descobrir coisas em relação a essas questões. Mas, gente, essa conjunção ela vai pegar globalmente, né, dentro de uma astrologia mundial, mas individualmente é importante você olhar no seu mapa e ver aonde você tem o grau 26 do signo de Touro, quais os planetas que estão ali. Mas é claro, gente, esse dia aqui é um dia que fazer trâmites financeiros, porque sim, pode haver queda nas bolsas de valores. Isso aqui pode trazer revelações de lucros ou grandes perdas. Aqui pode simbolizar a polícia investigando situações. Pela Lua está lá no signo de Escorpião também. E o dispositor da própria Lua é o Marte, que está lá junto, assim como Plutão, que está conversando com a Vênus. Então pode ser que tenham tramas, investigações policiais ocorrendo em que pode trazer revelações bombásticas para a gente. E isso já está vindo aí, né? Porque a gente já tem aí algumas semanas com coisas saindo debaixo da superfície ali, coisas sombrias que estão vindo à tona. Essa última semana, então, com a aproximação de Marte que a gente teve cada vez mais próximo, a gente teve mais uma semana de muitas revelações, de muita investigação. Então, tá aqui. As coisas estão vindo, estão saindo dos bueiros, tá? Então, os momentos que essas energias podem ser tocadas, por exemplo, em setembro ali, quando o Sol fizer aqui um trígono a esse aspecto, pode ser mais um momento que a gente tenha a abertura, o primeiro trígono de algum planeta tocando aqui esse ponto. Mercúrio vai retrogradar, então o Sol vai chegar lá. O Sol, a Vênus vão chegar lá e vão formar esse trígono aí, para esse ponto. E o trígono é a via aberta. Então, aquilo que está sendo investigado, aquilo que está sendo remexido, hoje pode ser que tenha uma grande revelação daqui a 2 meses e meio.
Mas lembrando, em nível pessoal, isso aqui pode representar algum tipo de rompimento súbito de algo relacionado a bens, ganhos, valores, família, alguma coisa que você esteja apegado e também a relacionamentos. Rupturas, rompimentos, situações assim de reviravolta na vida das pessoas. Isso aqui pode simbolizar também, em nível pessoal, cortes nas finanças, ou pode ser que represente também o fim de um aperto, algo que estava te estrangulando. Pode ser que isso liberte, porque isso aqui pode ser uma energia de libertação de alguma coisa que está também estagnada e parada e petrificada, mas é claro que com a estrela Algol pode simbolizar estagnação de algo, ou seja, algo pode ficar petrificado, estático, congelado, frisado, inerte, ocioso, seja para o bem ou para o mal. Então, fiquem atentos a essa conjunção e percebam o que pode acontecer, mas é importante também ver o seu poder diante desse aspecto. Se você quer estagnar algo, petrificar, congelar, frisar alguma situação na sua vida, alguma crença, algum sentimento, alguma coisa que você não quer que continue, também é uma oportunidade de você usar a sua própria força para ter o controle dessa situação. Aproveitar esta onda, esta energia que está aí. Então você pega essa energia de Algol, você pega a energia de Marte, de Urano e usa isso a seu favor. O que você não quer que cresça? O que você não quer que continue na sua vida? O que você quer cortar pela cabeça, pela raiz da sua vida? Mas lembrando, aqui a gente está falando de petrificar. Aquilo não vai diminuir, não vai minguar. Ele vai ficar parado, vai ficar estático do tamanho que está. Então usem a consciência, a sabedoria, a inteligência para lidar com essa força, principalmente para aqueles que trabalham com magia. Mas eu quero ver se eu faço um vídeo ou uma live com vocês, com esse mapa aqui falando sobre essa energia, porque a gente vai ter o ascendente em Libra, o meio do céu no signo de Câncer, Lua no signo de Escorpião, Plutão fazendo oposição aí a Vênus e Quirón fazendo quadratura aí ao Sol, uma quadratura exata também, assim como o nó do norte conversando aí com Júpiter. Nós temos a Lua conversando em trígono aí com Saturno. Só para vocês terem uma ideia, o ascendente vai estar em conjunção com o nó do sul, que ativa a Vênus também. E, obviamente, o ascendente vai estar fazendo oposição ao nó do norte, que ativa a Marte. Netuno está conversando com essa conjunção. E essa conjunção está conversando com o Sol em Câncer. E o Sol estando em Câncer e o meio do céu ativa a Lua novamente, que tem o dispositor o próprio Marte e Plutão. Só para vocês terem uma ideia de como esse mapa está se conversando aí, né? E a gente tem também aqui uma formação de um dedo de Deus, de um iode, tá? É um quincúncio exato vindo aqui, olha, de Lua para Júpiter, e um outro quincúncio ocorrendo entre o nó do norte e a Lua. E aqui a gente tem a base, que é um sextil. E aqui nós temos o dedo de Deus, o iode, que é uma configuração sempre de alguma ajuda, de alguma saída. E nesse caso, a Lua estando aí no signo de Escorpião, isso representa superação, ou seja, a gente vai conseguir dar a volta por cima. Algumas soluções podem vir, porque a gente está com ascendente em Libra. Júpiter está conversando com esse ascendente com o nó do sul. Então, algumas superações, talvez a gente dê a volta por cima, talvez a gente compreenda as mudanças, grandes transformações podem acontecer. E isso eu estou falando por período de pelo menos 2 anos. Tá? Mas vamos lá, vamos entender aqui. É importante dizer que a gente vai ter a segunda lua cheia no signo de Capricórnio aos 29 graus, que vai acontecer no domingo, no final da semana. Então a gente tem uma semana todinha ainda da fase crescente do signo de Libra, que já tem vídeo aí para vocês. Vou deixar aí no card de informações. A gente vai ter também essa semana o Sol fazendo esse sextil aí para Urano, que é o aspecto exato, Marte fazendo o aspecto exato aí para Netuno, que está aqui. A gente vai ter também aí no dia 20 Marte entrando no signo de Gêmeos. Marte vai mudar sua roupagem aí essa semana também. Além disso, a gente vai ter Mercúrio fazendo quadratura a Urano no final dessa semana, a Vênus conversando lindamente aqui com Júpiter também, Mercúrio conversando com Quirón. Esses são alguns dos aspectos que a gente tem para essa semana, tá? A gente inicia a semana com o Sol fazendo quadratura para Quirón aqui, o Sol fazendo quadratura a Quirón. Então esses são os principais aspectos.